Bem-vindos, então, pessoal. Vamos prosseguir os nossos estudos aí em Apocalipse. Espero que todos já estejam aí acomodados nas suas salas devidamente. E hoje é um tema bastante interessante, né, e bastante propício para esses nossos tempos. Hoje o tema central aqui desse trecho, que é o capítulo 4, é o trono de Deus. Então, é um capítulo aí que nos consola o coração, né, de a confirmação, assim, da soberania de Deus pela visão que o João tem aqui, é bastante impactante, e eu espero que todos sejam bastante edificados aí com essa palavra tão preciosa. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração, de aquietar aí os nossos corações para receber, então, esse texto. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai amado, mais uma vez entramos na Tua presença, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, Pai, irmanados, aqui estamos mais uma vez, atravessando essa pandemia, recebendo continuamente notícias tristes, Pai, presenciando o sofrimento de amigos, de familiares, de pessoas até mesmo que não conhecemos, Pai, mas é nosso dever, Senhor, estar dando acolhida, Senhor, estar acompanhando, estendendo a mão, principalmente levando, Senhor, o conforto do Teu coração, o conforto do Teu amor para essas vidas, Pai. A partir de nós, Senhor, de cada um de nós, a começar de cada um de nós, purifica o nosso coração neste momento, perdoa os nossos pecados, Pai, limpa-nos, para que possamos atentamente ouvir a Tua palavra, para que possamos receber, Pai, essa lição preciosa que está nesse trecho de Apocalipse, Senhor, o trono está ocupado, o soberano rege todas as coisas e nós precisamos descansar nisso, que possamos hoje receber esse descanso, Senhor, das tuas palavras que são fiéis e verdadeiras, Pai. Obrigado, Senhor, pela graça e misericórdia que o Senhor dispensa a cada um de nós. Obrigada pelo dia de trabalho, pelas atividades que desenvolvemos hoje, Senhor, e ajuda-nos, Pai, nesta hora, de acordo com a demanda de cada um dos teus filhos aqui presentes. E os irmãos que estão se achegando, que entrem no mesmo espírito, Pai, para que possamos entrar no lugar da adoração e da submissão e da obediência, Senhor, para dependermos de Ti em todos esses tempos. Obrigada, Pai, por esse estudo, em nome de Jesus. Entregamos tudo a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá, então, o texto hoje, né, abra sua Bíblia, ou o seu celular, sei lá onde você está acompanhando, mas procure sempre ter essa reverência pelo texto, né, tente, quando já sabe o texto que vamos estudar, dar uma lida, porque o Espírito Santo já vai trabalhando, a gente já vai interagindo com as palavras que a gente vai fazendo a leitura aqui. Então, nós ficamos um tempo aí caminhando no capítulo 2 e 3, onde nós vimos o Senhor aí ditando, né, pedindo para que o apóstolo João escrevesse uma carta a cada uma das 7 igrejas. Né, e antes disso, ele teve a sua primeira visão, né, que era a visão de Jesus, exatamente, aí caminhando entre aí os candelabros, né, e significando aí que ele caminha entre os irmãos ali, ele caminha nas comunidades e, sobretudo, ele conhece o problema de cada comunidade. A onisciência dele ficou comprovada e ele sabia o que as igrejas tinham de bom, e ele sabia o que estava prejudicando as igrejas, e ele chamando ao arrependimento, arrependam-se, e a insistência, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora, então, aqui no capítulo 4, depois de encerrar essa tratativa pessoal com cada comunidade, ele vai falar do trono de Deus. Né? Então, nós vamos
ter aqui a segunda visão de João, né? E ele vai descrever uma cena extremamente impactante. Ele vai descrever a sala do trono. Então, nós vamos ver aqui uma sugestão, né, como se fosse um calendoscópio, né, sabe aquele brinquedinho que a gente olhava quando criança e a imagem vira toda hora? Então, o autor aqui do comentário que eu li mencionou isso, parece um calendoscópio, porque ele vai misturar imagens do Antigo Testamento aqui, né? Eu gosto sempre de dizer, né, a Bíblia explica a Bíblia complementa, um texto complementa o outro, um texto autentica o outro. Então, aqui ele vai trabalhar bastante com imagens de Ezequiel 1, Isaías 6 e Daniel 7. Então, vai falar aqui desta visão do trono, né, da sala do trono, né, a sala do alto comando dos céus. Então, vai preparando seu coração aí, que o negócio é bom, né? Então, anote aí se você quiser. Então, é Ezequiel 1, Isaías 6 e Daniel 7. Então, nesses capítulos aí, tem essas imagens que são trabalhadas aqui, né? E a gente tem bastante hábito de leitura de Isaías 6, né? Isaías 6, que fala ali que o trono estava vazio, né? No ano em que tinha morrido o rei, Isaías tem aquela visão do trono. Ou seja, aí já dá uma dica para a gente, né? Deus vem ao profeta Isaías dizendo, apesar do trono terreno aqui estar vazio, o trono celestial está ocupado, né? Sempre esteve, sempre estará. E ele vai, então, introduzir esse conceito de trono, né? Que é um conceito importantíssimo, e vai trabalhar com algumas imagens, né? Vai falar dos 24 anciãos que estão ali, né, que são como intérpretes das visões, são adoradores, são cantores, são sentinelas. Ele vai falar também de 4 seres viventes, que são as imagens que eu mencionei aí, que ele trabalha em Ezequiel, Isaías e em Daniel. Então, nós vamos ler o texto aí, versículo a versículo, porção a porção, né? São os textos que os autores dividem. Então, no capítulo 4, verso 1, a gente vai encontrar esse texto. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, vejam só que interessante. João, ele é convidado, né? O apóstolo João, aí é o início de uma nova sessão, então, né? Uma narrativa que vem logo após as cartas. Então, isso também é bastante significativo, né? Porque a visão de que Jesus caminha e conhece a sua igreja, e depois é como se ele estivesse chamando João, vem para cá, sobe aqui, porque daí onde você está, você não vai ter uma visão do que você precisa ver. Né? E ele convida João para fazer um tipo de um tour, né, para conhecer aí esta sala do trono. E essa é uma revelação sublime para a igreja, né, e ela deve realmente nos causar grande temor e grande alívio, né, isso que eu mencionei no início, ele sempre está no trono, a gente repete, mas que não seja uma repetição vã que o nosso coração não aceita, que o nosso coração não atina. Então, por mais que estejam difíceis as circunstâncias, o Senhor nunca perde o controle, o comando é todo dele. E aí o João, então, descrevendo depois dessas coisas, olhei, né, então, aí tem momentos que ele apenas ouve, aí ele está enxergando, ele está diante dessa visão, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Aí vem esse conceito da porta aberta para salvação, ou seja,
uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel, há uma abertura ali, há um consentimento de Deus de fazer um contato, de vir, né, fazer contato com a sua criação, com os seres criados. Então, esse conceito da porta, nós vemos várias vezes na Bíblia, né? O que a gente mais fala é da porta estreita e do caminho apertado. Jesus mesmo fala, né? Eu sou a porta. Então, João, ele visualiza uma porta aberta no céu, né? Quando o Senhor Jesus é batizado, também tem esse conceito, né? O céu é aberto e o Espírito Santo desce em forma de pomba, né? E vai ali pousar em Jesus. E também e anjos descendo, essa comunhão, essa conexão, essa comunicação entre céu e terra. Então, uma porta estava aberta. E aí ele vai falar da voz que ele tinha ouvido no princípio, né? Ele ouviu a voz como fosse aí como trombeta, né? A voz que eu tinha ouvido no início, falando comigo como trombeta, né? Que a trombeta sempre sinaliza um anúncio, né? De estar anunciando. Agora, essa voz já acolheu, já está mais próxima dele, né? Vocês lembram-se que ele ficou assim, como morto, né? Quando viu todas essas coisas, toda essa grandiosidade. E ele recebe o convite para subir, né? Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que coisas, né? Depois de ter feito aí todo esse arrazoado diagnóstico, né? Das igrejas, de como a igreja está, e as igrejas sofrendo perseguição, ele quis aí abrir essa porta e convida João aí para subir, para mostrar as coisas que viriam depois. Então, é um tema interessante aí. Depois do versículo 2, pode mudar? E aí, o que ele vai ver é Deus no trono. Então, olha que bacana os versos. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Então, a gente vai buscando montar uma imagem na nossa mente aí. Então, quando no verso 1, ele convida, sobe para cá, né, vem, vamos te levar para fazer um tour, e aí já vem a explicação, né, ninguém pode estar diante de Deus, né, e permanecer, né, vivo corporalmente. Então, vem a explicação, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, ele não subiu em corpo, ele subiu pelo Espírito. E aí, quando ele sobe, de imediato, ele já se choca, né, se impacta com a imagem do trono. Então, a primeira coisa que ele vê é o trono. E aí, a figura que ele vai descrever, ou melhor, a figura que ele não vai descrever, né, isso é importantíssimo, né, porque Deus, ele é indescritível, né, João não se atreve aí a descrever. Tinha alguém sentado no trono, né? E aquele que estava sentado no trono era de aspecto semelhante. Então, ele não se atreve a relatar, né? Em João diz, pois ninguém jamais viu a Deus, né? João 1. E aí ele vai dar uma semelhança, né? E a semelhança, né? A forma que João se impacta nos dá a nítida impressão de que ele ficou ali estarrecido, extasiado ali com o que ele estava vendo, e o que lhe chama a atenção é o fulgor daquela visão. E aí o mais próximo que ele encontra para dar uma dica para nós é assemelhar aí aquele alguém às pedras preciosas, né? E aí ele menciona o jaspe e o sardônio.
né? Então, ele vê que alguém está ali no trono, né? E Deus estava querendo mostrar para ele, né? Há poder na terra, porque eles estavam ali sofrendo, né? As igrejas, conforme nós vimos descritas, né? Sofrendo perseguições, e o Império Romano ali apertando, e aí nós vemos que ele tem essa intenção de mostrar, ó, você acha que alguém ali embaixo tem a última palavra? Então, venha para cá, venha fazer um tour aqui que eu vou te mostrar onde está a sala do alto comando dos céus. E aí, esse fulgor, né, esse esplendor é a primeira coisa que chama a atenção de João, e ele vai descrever como jaspe, né? Então, o jaspe seria uma pedra preciosa, com mais de coloração branca, com transparência, né? Ou seja, que tem a possibilidade de refletir intensamente. Né? Então, o jaspe tem essa cor mais branca, o sardônio tem uma cor avermelhada, né, que representa também, então tem o jaspe com essa cor branca e um grande esplendor, representa a santidade de Deus, e o sardônio é uma pedra mais avermelhada, que representa aí o juízo, né, o juízo do soberano, ali diretamente do seu gabinete de despacho, né, o Senhor, o Altíssimo, o soberano, na sua sala do trono. E João recusa nomear, né, e ele não se alonga muito na descrição de Deus, porque é impossível de fato. Mas ele percebe, né, que circundando o trono, olha que legal aí, ele vai ver um arco-íris, né, que está circundando o trono do Senhor, que deve ser de uma coloração esverdeada, porque ele compara aí a uma esmeralda, né? Então, um arco-íris, e desse arco-íris, então, essa emanação luminosa aí, que chama a atenção de João, e isso combina com a palavra, né, porque diz que Deus, ele habita em luz inacessível, né, por isso João estava tomado pelo Espírito, né, para poder, né, tomar consciência daquele cenário todo que foi a vontade de Deus revelar. E o arco-íris, sobretudo, que representa a aliança do Senhor com a sua criação, né? Ou seja, o arco-íris é um símbolo de Deus, é uma obra de Deus, é uma aliança de Deus, mas, infelizmente, está sendo roubado esse símbolo, pervertido, mas aquele que está no trono, ele conhece e sabe todas as coisas, e no momento certo, ele vai agir em todas as coisas. Então, veja que o trono, depois desse capítulo 4 aqui, pelo livro inteiro, ele vai falar do trono, porque o trono significa o governo, né? A gente sempre fala reino, o governante perfeito, reino, aquele que ele lidera realmente, aquele que manda, aquele que faz e acontece, ele é Deus, todas as coisas estão aí circundando através dele, né? Depois nós vamos ver a imagem aí expandindo dessa cena, mas o central é o trono, ou seja, nós temos que ter uma vida teocêntrica, porque quem está no centro, de fato, é Deus, e isso é irrefutável. Deus está no trono, e essa imagem é impressionante. E tão importante é essa figura do trono, que no Novo Testamento, a palavra trono aparece 67 vezes, né, e 47 dessas 67 estão aqui no livro de Apocalipse, né, e aqui no capítulo 4 aparece aí 12 vezes. Então, esse é um capítulo importante para que a gente depois entenda toda a sequência, né, para que a gente entenda quem tem autoridade sobre todas as coisas. Né, e é bom, e acho que chega alguns momentos que a gente fala da soberania, do governo, da autoridade, e vai meio no automático, né, um sentimento meio mecanicista, mas quando a gente lê aí
esse capítulo 4 aí, o nosso coração é renovado também para descansar no Senhor. Então, vamos ao verso 4. E aí vai falar os 24 anciãos ao redor do trono. Quando ele fala aí ao redor do trono, nós devemos imaginar círculos concêntricos, né? Então, o centro é o trono, e aí os círculos ali ao redor com as imagens que ele vem apresentando. Então, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro, né? Então, os círculos concêntricos, né, o arco-íris ao redor do trono de Deus, e aí vai falar de 24 anciãos, né, que esse anciãos aí, ele vem da palavra também presbítero, né, esse presbe, né, significa o ancião. Então, quando nós vemos aí esses anciãos assentados no trono, nós podemos entender que esta é uma corte real, né? Ali há um comandante, né? Um governante, um central, e existe a corte ali ao seu redor, né? E aí há até uma discussão, né? Se são esses anciãos seres celestiais ou se são homens, né? Mas, como diz aí os anciãos, né, fica mais, a maioria dos comentaristas concorda que sejam aí os 12 patriarcas do Antigo Testamento, né, lembram-se das 12 tribos, então, os 12 patriarcas do Antigo Testamento, mais os 12 apóstolos do Novo Testamento, ou seja, a igreja se assenta ali ao redor do trono, representadas aí pelo Antigo Testamento, nos patriarcas, e pelo Novo Testamento aí, os 12 apóstolos. Então, está descrita aí uma corte celestial, devidamente ali aparamentada e assentada, né? Então, esse assentar também é significativo, porque divide ali essa atmosfera, está ali na presença de Deus e tem um cogoverno, mas totalmente submisso, conforme nós vamos ver que eles vão entrar numa adoração, é muito bonita. Então, eles estavam ali, os 24 ao redor, e eles estavam aí com as vestes brancas, né, o que caracteriza aí a santidade da igreja. Para estar ali diante de Deus, né, é preciso estar em santidade, porque ali é o local onde habita o Senhor em luz inacessível, e requer isso, né, que estejam vestidos com as vestes brancas. E assim, eles estão vestidos de branco e estão sentados no trono, né, ou seja, eles têm uma posição, e essa posição não é só regalia, não são incumbências que ele tem, né, e eles têm essas incumbências de estar ali presente, eles ficam ali louvando, ficam em adoração, e ele também julgam, né, então tem essa promessa que a igreja vai reinar com Cristo, né, e também vai julgar com Cristo. Isso também diz respeito aí às funções ali celestiais da igreja, noiva de Cristo. E na cabeça tinham coroas de ouro, né, lembram-se da promessa lá das igrejas, que terminava assim, né, muitas vezes, aquele que vencer, ao vencedor, eu darei a coroa da vida, né, e eles estão aí devidamente aparamentados, vestes brancas, coroas na cabeça e assentados nesse trono, nesse cenário aí de grande luz, de grande luminosidade, esplendor, fulgor do Senhor. E aí João está presenciando tudo isso, né, e há que se fazer o contraste, né, com as cortes terrenas, como é que andam aí as cortes terrenas,
como é que andam cheias de corrupção, cheio de ambição, de engano, de um querendo, né, uma nação querendo dominar a outra, cheios de guerra, e João tem essa visão desse local aí completamente santo, né, com a presença de Deus e dessa corte celestial. Esses são os 24 anciãos aí ao redor do trono, e eles vão mostrar aí depois na sequência os fenômenos, né, no céu. Verso 5 até o 6, parte A, diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Então, aí a gente já viu o trono, né, toda aquela luz, a comparação com as pedras preciosas, o arco-íris de esmeralda, né, envolvendo esse trono, e agora a gente vê que desse trono saem raios, relâmpagos, né, saem relâmpagos, vozes e trovões, né, que realmente confirma que esse realmente é a sala de comando, é onde saem as ordens ali do Senhor, né, tanto para juízo, quanto para misericórdia e graça, tudo sai ali, realmente é a voz do governo, ali daquele trono, aquele trono é a fonte de todas as ordens, interagindo aí com a sua criação. E a parte que fala aí as 7 lâmpadas de fogo, né, são 7 Espíritos de Deus, o texto se auto-explica, mas os 7 Espíritos, né, o número 7, querendo, lembram-se que a gente estudou isso, né, a plenitude do Espírito Santo, né, então 7 Espíritos, todo o Espírito Santo ali, né, toda a trindade ali envolvida, né, então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, envolvida com a sua criação, envolvida com a sua igreja, né, e envolvida em solidificar, né, a consumação do reino de Deus. E fala, diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, né, um mar de vidro. E aí é bem bacana também, né, ele era claro como cristal, lembrando aí da travessia, né, o seu povo foi liberto e o mar se abriu, né, e Deus que domina sobre o mar, agora esse mar é de vidro, a gente sabe que depois não vai haver o mar, e o mar também representa, né, toda a criação, a humanidade envolvida no mal, e agora algo parecido como um mar de vidro, né, na qual aquele que é salvo vem e caminha sobre o mar de vidro, né, tal como Jesus Cristo caminhou. Então, é muito, muito bonito, muito significativo. E, prosseguindo, aqui eu coloquei uma concepção artística, né, falei dos círculos aqui, eu não achei uma que pudesse ser mais fiel, e tem muitas figuras, mais ou menos para a gente ter uma ideia, né, então ali o trono sempre no centro, né, Deus no centro, quem quer tirar Deus no centro está fazendo algo impossível. Então, Deus é o centro ali de todas as coisas, aquela luz tremenda saindo dele. Depois a gente vai ver os 7 Espíritos, vai ver ali os 4 seres viventes, os 24 anciãos sentados ao redor, e raios e trovões ali saindo do seu trono, como fosse a sua voz de comando. Só para ter uma ideia, né? Todos já devem estar montando a imagem aí na mente, mas só para ter uma ideia que ainda vai descrever aí os 4 seres viventes. Pode passar? Aí vem eles, né? Então, os 4 seres viventes. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de um homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos,
tanto ao redor como por baixo das asas. Aí, então, a figura que a gente vê lá em Ezequiel, né, Ezequiel 1, então vai falar aí desses 4 seres viventes, né, muito se especula acerca desses 4 seres viventes, mas que a gente já tira por cima aí cheios de olhos, né, tinha olho para tudo quanto é lado, então, referindo aí à onisciência, né, o Deus que tudo sonda, né, tudo conhece, tudo pode perscrutar, não é? Esse conhecimento do Senhor tá nessa figura aí, que é muito explorada, né? A gente vai ver cada uma aqui das possibilidades. O Barclay fala que diz respeito à criação, né? Aí vai falar do poder do leão, né? Que é o rei dos animais, né? A águia, simbolizando as aves, o boi como o animal, o rei dos animais domésticos, e o homem aí com a sua inteligência. Então, essa é uma figura que o Barclay atribui à criação. O Hendricks já atribui aos seres angelicais, né, que são fortes, que têm poder, têm inteligência e são ágeis. Né? Então, ele reporta isso como seres angelicais. Mas uma visão que ficou muito difundida, né, desde os pais da igreja e até hoje é muito difundida, é que os 4 seres viventes simbolizam aí os 4 evangelhos, né? Então, seria aí o leão, né, simbolizando a realeza, ou o evangelho de Mateus, que relata aí Jesus Cristo como rei. O boi seria, então, representando aí a força de serviço, né, de Jesus Cristo como servo, que é representado no Evangelho de Marcos. O homem, né, é o Evangelho de Lucas, que trata aí de Jesus Cristo como filho de um homem, né, e a águia representando aí a divindade, né, esse poder, essa divindade, mas principalmente a divindade que está representada no Evangelho de João. Isso é bastante significativo, porque estaria ali ao redor, né, a sua própria palavra, né, os evangelhos descrevem aí a obra de Jesus Cristo, e seria a força da sua própria palavra, né, que a palavra é viva e eficaz, a palavra consola, a palavra corta, a palavra é cirúrgica, né, e a palavra poderia ser, então, esses 4 seres viventes, que é aí a corrente mais conhecida. Então, cada um desses animais com um rosto diferenciado aí, representando as características de Jesus, né, e também associadas aos atributos de Deus, né, todos os atributos de Deus. E também faz uma associação, né, também faz uma associação com os querubins, principalmente quando fala que tinha 6 asas, ele bate bem com a imagem lá de Isaías 6, falando aí que mesmo eles tinham 6 asas e era cheio de olhos, né, para todo lado tinha os olhos aí. Então, realmente a palavra de Deus, ela nos filtra, ela nos fere, ela nos refina, né, é o fogo realmente que nos molda. Seriam aí esses 4 seres viventes, e eles estão ali dentro de um cenário de adoração, tanto os 24 anciãos, né, como os 4 seres viventes, eles permanecem ali em reverência, e eles lideram aí a adoração, são sentinelas também, né, assim como a palavra é sentinela sobre nós devemos ser obedientes e praticantes da palavra, e eles também, depois ao longo do livro, a gente vai ver que eles derramam juízo também, né, e eles seriam aí os líderes da corte também, né, e seria, assim, uma ordem mais elevada, e eles têm
essa ordem de vigilância constante sobre a criação. Então, isso nos imputa aí bastante temor, né? A palavra é algo que nós devemos levar realmente a sério, devemos viver a palavra, né? Devemos ter a palavra em nosso coração. Então, fica aí um misto, né, dos querubins, da criação, dos seres angelicais, mas esse fundamento aí, né, dos olhos, né, dos olhos do Senhor que tudo vê. E devemos sempre lembrar que aí essa posição do trono, né, o Deus Pai no trono, mas nós tratamos sempre como o Deus triuno, né, a nossa devoção, a nossa obediência é devida ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, como eles se tratam dentro da Trindade, é um mistério para nós, mas sabemos que ele é uma tratativa em perfeição e sempre direcionando amor a todos nós. E eles estão em adoração. Então, como já disse, próximo texto é o 8b, que vai até o 11, né, versículo 11, que é a adoração, então, desses seres, como é a adoração no céu, né, repercutindo mais uma vez aí, Isaías 6, ele vê, né, esse cântico diante do Senhor, que é um louvor incessante, né, uma adoração incessante. Então, além de ser incessante, é falado aí os atributos de Deus, né, e quando tem essa repetição, né, a tripla repetição é o superlativo na língua hebraica, né, então, kadosh, 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 santo, 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 ao que no português nós usamos uma palavra só que é santíssimo. Então, eles ficam repetindo isso, santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira ênfase eles dão para a santidade, né? E isso é a ênfase que a gente deve dar para as nossas vidas. Se nós queremos viver no reino, devemos ter a cultura do reino. Se nós queremos estar diante de Deus, devemos nos santificar. Temos feito pouco, podemos fazer melhor, sabemos disso, que Deus nos convença dos nossos pecados e que nós possamos abandonar os nossos malfeitos, porque estamos diante de um Deus santo. Essa visão da sala do trono nos dê esse impacto para que nós possamos dar passo em relação à santidade. Então, o primeiro enfoque é a santidade, né, esse atributo de Deus. Depois ele vai falar o Deus Todo-Poderoso, ou seja, integralmente poderoso, todo-poderoso, né? Mais uma vez aí, coloca assim no exagerado, porque ele é simplesmente o clímax da perfeição. Então, fala santidade, fala aí da onipotência, e vai falar também da eternidade, né? Quando fala o que era, o que é e o que há de vir. É sempre essa conotação aí de ele vem, né? Passado, presente e futuro, em que ele vem. Então, aí também referida à Trindade, né? Fala do Espírito Santo, na figura do Santo, fala aí da onipotência, a figura do Pai, e na figura de Jesus Cristo, ele que era e há de vir, porque é ele que há de voltar. E aí, coisa bastante interessante, diz assim, toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e adoram, aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, ou seja, a coroa não lhes pertence. Há uma submissão patente, uma submissão patente. Quando eles olham para aquele poder, né, para aquele esplendor todo, né, aquela sala de governo e as ordens sendo emitidas ali, tendo todo o controle do universo, Deus está mostrando para João, olha isso aqui, João, cadê os impériozinhos lá da terra? Onde estão? Tantos já passaram e tantos passarão.
mas a minha palavra não vai passar. Imagine os pensamentos de João, né? Pois eu e você vamos bater um papo sério com o João lá no reino para saber como é que foi toda essa história aí. Deve ter sido uma experiência muito, muito impressionante. Pelo relato a gente sente, mas é algo assim, né, que não dá para imaginar. Então, eles são submissos, né? Eles lançam as suas coroas, né? Ao contrário do que é nessa terra, né? A pessoa põe uma coroinha ali na cabeça e olha, eu tenho o poder. Não, não, ali é submissão, né? Uma revelação total de quem é poderoso e saber que não tem como, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eles, então, se dobram aí diante do Senhor e se prostram, né? E aí vemos também a adoração seguindo, falando, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Então aqui toda a dignidade é concedida, prestada aí ao Senhor. Só Ele é digno de honra. Por quê? Porque esse é o Deus criador e Ele é o Deus sustentador. Né? Por tua vontade, elas existem. E é assim, né? A palavra nos diz, né? O Senhor fala e as coisas acontecem. Não é Ele que ali daquele lugar, daquele trono, nessa atmosfera, nesse ambiente de adoração, tudo aí que foi descrito, tudo acontece ligado ali a essa área do trono, a esse gabinete celestial, aí, a sala de comando de todo o universo. A gente sabe que os anjos estão em constante doxologia ali, adorando ao Senhor, e a igreja também em constante ali louvor e adoração diante do Senhor. Então, essa aí vai ser a nossa eternidade, né, louvando ao Senhor. Nós almejamos esse tempo, apesar de que a nossa imaginação não consegue sondar todos esses detalhes, mas sabemos que vai ser um tempo maravilhoso aí, a partir da volta do Senhor Jesus. E podemos, então, tirar algumas breves conclusões, aí já partindo para o final. Podemos, então, olhando para esse capítulo 4 de Apocalipse, né, que eu espero que se torne inesquecível no coração de cada um de vocês, nós possamos fundamentar a nossa adoração litúrgica, né, quando estamos reunidos, né, seja, como tenho falado, seja lá no templo, seja aqui de forma online, e quando nós elevamos nossos pensamentos a Ele, nós também estamos em espírito, e essa imagem que deve vir à nossa cabeça de reverência, né, não dá para ficar diante de Deus sem se prostrar, sem ajoelhar, né, sem estar ali com o coração completamente convencido, entorpecido, diante do esplendor, da santidade do Senhor. Então, sempre quando estiver cultuando, lembre-se aí dessas imagens. E devemos também contrastar a grandeza de Deus com a glória dos governantes, com a gloriazinha, né, dos governantes terrenos, né, contrastar a santidade com a corrupção dos governantes terrenos, né, e toda a grandeza que Deus fez questão de revelar, né? Deus não precisava revelar, mas falou para João, sobe aqui, João, vai ser importante você escrever esse livro aí, para deixar aí nos próximos milênios, para que a minha igreja, que eu edifico, né, possa estar consolada de que há um soberano no trono, tal como ele fez com Isaías. Nossa, pode ter morrido o rei aí, o trono pode estar vazio, mas aqui eu estou no trono, eu estou no controle. E por terceiro ponto aí, mostrar que o juízo de Deus está fundamentado na sua santidade, né? E aqui eu queria mencionar o texto de Isaías 61, que é o texto que Jesus Cristo abre lá em Lucas 4, né? Esse soberano que é o Senhor, abre aí
a sua Bíblia em Isaías, capítulo 61. Diz assim a partir do verso 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Aí ele fecha o livro, porque ele vai falar, e aqui, né, se consumou essa palavra. E aqui no texto a gente vê que prossegue, e o dia da vingança do nosso Deus, daquele trono vai sair vingança, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Que texto maravilhoso, né? Mas deve nos trazer todo esse temor, porque a primeira vinda, Deus trouxe graça e misericórdia. Deus sempre trabalha assim, sempre vem a graça e a misericórdia antes do juízo. Então, que nós tenhamos temor, meus irmãos, porque há situações que nós mesmos cavamos para nós, porque vem o juízo. Ele não pode deixar de aplicar o juízo, senão não seria um Deus justo. E quando pecamos, ele vem com o juízo, mas sempre antes ele concede a graça e a misericórdia. Então, este tempo da primeira vinda é o tempo da graça, a dispensação da graça, onde nós podemos nos arrepender, nos voltar a Ele. Por isso, igreja, pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, porque muitos não conhecem ao Senhor e precisam usufruir, desfrutar desse tempo da graça, porque o dia da vingança do nosso Deus, ele virá. Então, que nós possamos lembrar da grandeza desse texto, né, da maravilha que é esse texto, para que nós possamos aí afinar o nosso temor e reverência a Deus, né, esse trono todo impressionante, esse cenário maravilhoso, e aquele indescritível ali, né, não é à toa que o mandamento diz lá, né, dado no Sinai, não façam imagem de mim, nem de algo do que há no céu, nem que há sobre a terra, porque Deus é indescritível, não tem como, fica embasbacado lá diante da presença do Senhor. E nós vamos conhecer essa presença, e Ele está nos fazendo santo. Coopere com o trabalho do Senhor, é tempo de arrependermos e aprimorar aí a nossa santidade, e servi-lo, que isso é uma honra, que Deus quebrante o nosso coração nesse sentido, para que nós possamos mesmo conciliar os nossos pensamentos tão baixos com os pensamentos elevados, com os caminhos elevados do Senhor. Muito bom, muito bom. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir para vocês abrirem aí. Encerramos aqui a nossa exposição. Vamos orar? Querido Pai, obrigada, Deus, por essa palavra maravilhosa que nos consola, que o Senhor Deus está no trono. Ah, Deus, precisamos tanto dessa mensagem, Pai, aviva, Pai, essa realidade celestial em nossos corações, para que possamos suportar, Pai, toda a corrupção e o mal que anda nos reinos aqui na terra, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos e sabemos que o Senhor está às portas, Pai, sabemos que é uma porta aberta no céu, sabemos que o Senhor nos concede a salvação, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a atravessar esse período, Pai, nos ajuda a ajudar o próximo, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, sobretudo, a descansar no Senhor, Pai, e ensinar, Pai, através da Sua palavra, Senhor, pela pregação e a ação do Teu Espírito, aqueles que não Te conhecem, ensinar o caminho, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Deus,
por essa lição do trono. Sabemos que o Senhor dá ordens o tempo todo, daí é o Senhor quem despeja graça e misericórdia, é o Senhor quem despeja ira e juízo, e o Senhor é justo em todos os seus atos, ó Deus. Te louvamos, engrandecemos o seu nome por isso, e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, João com a palavra. Oi? Alô? Alô, estamos ouvindo. Pode falar, pode falar. Eu que escuto. O coração tá batendo. A gente vai ser papai e mamãe. Não é balinha, não é balinha, é trouxinha. É uma trouxa. É um pacotinho. Glória! Ai, que bênção! Nossa, parabéns, hein? Aê. Parabéns! Parabéns. Obrigado. gente. A gente pede por oração. A gente pede por oração porque nós fomos no médico hoje, né? E ele comentou que a placenta está com descolamento. Então, é repouso total e tomar remédio, vitamina. Parabéns aí ao papai e à mamãe, todos os irmãos aqui muito felizes, e vamos estar em orações, né? Todo irmão aí orando por esse bebezinho. Vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer ao Senhor essa bênção, né? Senhor amado, Amém. Muito obrigada, Deus. Nosso coração exulta e se alegra. Obrigada, porque da sala ao comando do trono, o Senhor mandou uma ordem para este milagre aí, Senhor. Muito obrigada, criança que está a caminho, Pai, louvamos a Ti, agradecemos, engrandecemos o Seu nome, Pai, que a Sua bênção possa chegar com saúde, Pai, com todo vigor, para alegrar este casal e alegrar toda esta família, Pai, que está muito emocionada, está muito feliz, partilhando desta alegria, Pai. Em nome de Jesus, temos chorado com os que choram e gostamos de nos alegrar com os que se alegram, Pai, que realmente essa alegria possa ser permanente, e pedimos, Pai, todo o seu zelo e cuidado sobre esta criança, sobre a saúde da Miuki, que o Senhor possa acompanhar passo a passo, Pai, instruindo no seu Espírito Santo, Pai, todos os procedimentos e cuidando de cada detalhe, Pai. Que o Senhor esteja preparando aí um excelente pai, uma excelente mãe para esta criança, ó Deus. Obrigada, Deus, não temos palavras para te agradecer, o Senhor é bom, Deus, e te agradecemos imensamente pela vida dos nossos irmãos, Pai. Obrigada, tudo isso te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. 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 Eba, você titia! Muito bem, muito bom. Só alegria, hein? Muito bem, muito bem. Alegria. Mais um nenê! Ô, feliz aniversário! Cadê o Chu e a Muito Carol? legal. Cadê o Chu e a Carol? Animaram aí de fazer bebê? Tiago, Cátia? Ai, ai, ai. Já vai jogar uma Muito bom. Ah,